Olá pessoal, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje nós iremos continuar a tratativa do capítulo 2. Falaremos mais especificamente sobre a formação do Estado moderno português e de como isso se cinge sobre o seu pioneirismo nas grandes navegações. Na última aula, estávamos tratando sobre os aspectos jurídicos políticos cuja coroa lançou mão para ajudar, para catalisar esse movimento de centralização do poder em suas mãos. E foram 4 desses aspectos. O primeiro deles foram os conselhos, segundo, inquirições, que está intimamente ligado ao terceiro, que são as confirmações, e o quarto, a lei mental. Na aula passada eu conceituei cada um deles. Aconselho que você vá no vídeo anterior e revise rapidamente cada um desses conceitos. Bom, então vamos partir agora para o processo histórico em si. Vamos anotar, fazer menção a alguns reinados específicos e alguns acontecimentos importantes desses reinados para que, nesse processo de formação do Estado Nacional Português. O primeiro a que temos de destacar é Dom Sancho II, melhor dizendo. Foi no reinado de Dom Sancho II que houve a ideia primária de se conceber uma frota naval pertencente exclusivamente ao Estado. Ou seja, foi nele que se teve a ideia embrionária de concretizar uma marinha real. Algo que só se tornará possível em 1308. O segundo rei que cabe menção aqui é Dom Dinis, que também é conhecido como o Rei Lavrador ou Rei Agricultor. Só isso já vale a menção, porque pode ser uma questão de prova ou mesmo só botar lá o Rei Lavrador, Você tem que saber que o Rei Lavrador era Dom Dinis. Bom, foi no reinado dele que se estabeleceu de fato a Marinha Real Portuguesa. Ele nomeou o primeiro almirante dessa marinha, que foi Nuno Fernandes Cogominho. Então vai estar lá, no reinado do Rei Lavrador foi instituído o primeiro almirante. Qual era o nome desse almirante? Nuno Fernandes Cogominho. Então é muito importante que você esteja com essas duas informações na cabeça. Tanto o nome do almirante, como também essa associação de Dom Dinis ao Rei Lavrador. Além disso, no reinado dele, também houve uma preocupação bastante grande com a infraestrutura da nação. Então, no reinado dele, se concebeu muito a exploração de metais pesados, como ferro, estanho, cobre. Então, deu uma guinada muito grande para a indústria mineral nesse sentido. Foi também em seu reinado que ocorreu a intensificação da monocultura de pinheiro bravo, que era uma matéria-prima essencial para a construção naval. Ou seja, o Rei Lavrador foi aquele em que houve a intensificação da exploração de matérias-primas, tanto de cunho metal, que é ferro, estanho, cobre, como da madeira, que era a base primária para a indústria naval. Por isso seu nome é Rei Lavrador, pois ele era um excelente administrador. Bom, o terceiro rei que cabe menção aqui é Dom Fernando, que foi o último da dinastia de Borgonha. E em seu reinado tiveram alguns acontecimentos muito importantes para a formação do Estado Nacional em si. O primeiro deles é a concretização da Lei de Seis Marias, que era uma medida que era bastante coercitiva e se vislumbrava para a expropriação de terras improdutivas. Era uma tentativa de solucionar o grave problema da falta de mão de obra no campo, mas infelizmente acabou criando o efeito ao contrário, um efeito muito danoso que resultou numa crise grave de abastecimento no estado de Portugal. Nesse mesmo reinado tem-se que o setor naval recebeu grandes incentivos da coroa. Um desses foi a criação de uma companhia de seguros, próprias para a área naval, que era a Companhia
das Naus, que era uma empresa estatal de seguros que tinha o objetivo de evitar a falência dos homens do mar. Então, isso é de nodal importância que você tenha na sua mente, pois possivelmente pode ser uma questão de prova. Basicamente é assim, o que seria a Companhia das Naus? Vai ter lá várias alternativas e você vai marcar que fora uma empresa estatal, uma empresa de seguros com o intuito de evitar a falência dos homens do mar. Então isso foi no reinado de Dom Fernando, o último da dinastia de Borgonha. Outro grande acontecimento nesse reinado, foi a criação da Torre do Tombo. O que seria a Torre do Tombo? Nada mais é do que o Arquivo Nacional Português, o local onde guardam-se todas as documentações históricas com o cunho de registrar e mesmo resguardar a história de Portugal e a história da Europa em si, a história dos acontecimentos mais importantes ali para a nação portuguesa. Mas o que mais marca mesmo, de fato, o reinado de Dom Fernando é a sua morte e, consequentemente, a sucessão de seu trono. Como a sua filha, a infanta Dona Beatriz, era casada com um potencial inimigo, que era o rei de Castela, houve uma insatisfação geral no povoado, na nação portuguesa, pois havia uma possibilidade real de anexação do reino de Portugal pelo reino de Castela. Isso, aliado à crise de abastecimento, como já vimos, que foi provocada pelo próprio rei, muito em conta da política da Lei de Seis Marias, fez eclodir a Revolução de Avis, que pôs fim, assim, à dinastia de Borgonha. Então foi no reinado de Dom Fernando que a dinastia de Borgonha chegou ao fim com a Revolução de Avis. Então, em síntese, o que foi essa Revolução de Avis? Em síntese, nós podemos falar que foi a revolta do povo português frente a uma, vamos dizer assim, uma pretensa anexação da nação por parte do reino de Castela. Então foi a revolta desse povo, essa anexação, e ainda mais que ainda haviam fatores de calamidade social permeados na sociedade, como a crise de abastecimento e também a epidemia da peste negra, que estava instaurada não só em Portugal, mas praticamente em toda a Europa, praticamente em todo o mundo naquele século. Então, nesse cenário de caos, Dom João, o mestre de Avis, foi aclamado o novo rei de Portugal, inaugurando assim uma nova dinastia de reis. Mas como já era de se esperar, o rei de Castela não aceitou isso de boa. Não aceitou, deixa o pessoal lá fazer essa revolta, eu vou ficar aqui na minha. Não, ele se insurgiu contra essa decisão, já que ele basicamente tinha direito, do reino, então ele se insurgiu contra essa decisão e começou a guerrear contra Portugal para que ele fosse o próprio rei de Portugal. Então, assim, vários plebeus e filhos de nobres, ou seja, plebeus e fidalgos, juntaram suas forças, lutaram junto contra essa pretensa interferência estrangeira em sua nação. E na Batalha de Aljubarrota, lembra-se que eu falei lá na primeira aula, em 1385, Portugal sagrou-se vencedor dessas guerras e assim formalizou de fato o seu Estado moderno. Ou seja, foi na Batalha de Aljubarrota, depois dessa pinimba aí na sucessão de Dom Fernando, que Portugal se estabeleceu como de fato um Estado moderno nacional, vencendo assim a nação estrangeira que queria anexar por direito hereditário. Então, direito de sucessão, no caso. Então,
Foi assim que houve o estabelecimento, claro que em síntese, do Estado moderno português, e ele assim solidificou as bases. Agora Portugal já tem a cultura navegante, já tem a unificação do seu território e já tem a centralização do poder nas mãos dos reis. E assim ele vai poder se vislumbrar contra o monopólio dos genoveses e dos venezianos ali nas rotas comerciais com as Índias. E assim vai procurar novos locais para explorar essa rota de comércio com as Índias, rumo às especiarias. Bom, basicamente trata disso o capítulo 2. Se você gostou, peço que curta, compartilhe, ative as notificações e fique ligado nos próximos vídeos com mais conteúdo sobre o concurso SMV RM2. Adentraremos então assim no capítulo 3. Um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.